Como vai, minha gente? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. Você já ouviu o nome José da Trino? Já ouviu falar desse camarada? Vamos lá, vou tentar melhorar então. José Agradecido. Já ouviu sobre esse nome? Também não te remonta a ninguém. Então vou melhorar um pouco mais. Profeta da Gentileza. Ajudou? Talvez para algumas pessoas ainda fica um tanto nebuloso. Mas a frase que eu vou dizer agora, que é uma das mais conhecidas dele e mais conhecidas dentro do vernáculo, dentro da fraseologia, melhor dizendo, popular brasileira e mais precisamente carioca, é o gentileza gera gentileza. Eu já vi alguns trocadilhos e algumas pessoas que tentam converter essa frase para um tipo de alienação, de uma idiotização para se viver única e exclusivamente por seus próprios interesses. E aí o camarada vai dizer, gentileza gera gente que lesa. Então, ou seja, a ideia de que se você for gentil com alguém, você vai ter apenas aproveitadores ao seu redor. E no final das contas não é sobre isso. A história desse homem, José, é uma história de tantos outros Josés que se tornaram pessoas que se promoveram em apoio, em ajuda ao outro, desde o José, que é o pai de Jesus, até esse José que a gente fala agora, o José Agradecido, o profeta da gentileza. A história dele é a história de um ser humano que um dia entendeu que a vida vale muito mais do que conquistas pessoais e do que conquistas materiais. E essas conquistas materiais, de maneira nenhuma, deveriam dominá-lo. E aí, ele se propõe a ajudar pessoas, a consolar pessoas depois de uma grande tragédia que ocorre, de um incêndio e algo que nunca foi visto dentro do mundo circense até então. Um circo incendiou e pessoas foram mortas, familiares de tantas pessoas, entes queridos de tantas pessoas foram mortas nesse incêndio. E é interessante que é nesse momento de tão grande necessidade que alguém como esse José não cruza os braços ou não olha aquilo apenas com perplexidade, e aquela perplexidade que é atípica, ou melhor, que é apática. Uma perplexidade apática é aquela onde você olha, se assusta, mas não faz nada para mudar. Ele entende que ele poderia ser o consolador daquelas pessoas. Ele percebeu que o sentido da vida está em dar sentido à vida de outras pessoas. Pessoas que vivem à margem, pessoas que são desnutridas emocionalmente, pessoas que ficam nos cantos e nos recantos mais esquecidos do nosso país e mais esquecidos por tantos outros. São seres anônimos diante de uma sociedade que vive em seu profundo ativismo e em seu profundo consumismo. A ideia é, não é problema você adquirir. O problema é quando aquilo que você adquiriu tem controle e tem domínio sobre você. E aí, no fundo, quem é o senhor da história não é mais você, quem é o protagonista não é mais você, mas aquilo que você achou que estava adquirindo, aquele objeto material. E tem pessoas que vivem apenas para adquirir, possuir, acumular e tantas outras coisas que saem do roteiro do viver em consolo com a outra pessoa ou para outra pessoa. Existe uma coisa muito cara, o cristianismo. O cristianismo vai dizer que o Espírito Santo, que é Deus, mora em nós, dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, uma palavra que Jesus deixa muito clara para o Espírito Santo é paráclitos. A palavra paráclitos significa consolador, o ajudador, aquele que está ao lado para consolar. E é interessante porque José, o profeta da gentileza, foi um homem que entendeu o que era promover consolo para a vida de pessoas. Tem muita gente que acha que ela tem o Espírito de Deus nela, Deus mora nela, o Espírito é consolo e é um consolo única e exclusivamente para ela. Só que aí que é o lê do engano, e é talvez o mais cabal dos enganos. Sabe por quê? Porque você recebe consolo para promover consolo. Você não recebe consolo de Deus simplesmente para você ficar ali numa rede preguiçosa, ou como aqueles filmes já anunciavam e mostram pra gente, de um faraó, de uma Cleópatra, e ali recebendo os abanos e recebendo a uvinha na boca, porque ele está sendo servido por algum tipo de consolador. Não é nada disso, de alguém que está lhe servindo alguma coisa. Você recebe para promover.
O Espírito mora em nós para sermos extensão de consolo para a vida de pessoas. Que mais e mais profetas gentileza surjam no meio dessa sociedade, que é uma sociedade idiotizada. Eu repeti 2 vezes essa palavra, porque a palavra idiota significa isso. Aquele que pensa exclusivamente em si. Ele só pensa nos seus próprios interesses. O original da palavra diz isso pra gente. Então, minha provocação para você aqui nesse programa é o seguinte: gere gentileza. Gentileza não gera gente que lesa. Gentileza gera gentileza. Sabe por quê? Porque por mais que você encontre no seu caminho gente que possa até ser aproveitador, você sabe que há um impacto da sua existência na vida de alguém. E o sentido da sua existência está em dar sentido à existência de pessoas que estão falidos emocionalmente, falidos no esquecimento de uma existência nula, sem sentido nenhum. Que Deus possa fazer de você extensão. Até o nosso próximo programa.